Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula, né? Vídeo aula online, certo? Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre a questão do Brasil, né? Lembrando que eu tinha falado para vocês que no 7º ano nós iríamos estudar mais as características do nosso país, o país brasileiro, tá? Então, nas aulas anteriores, nós estudamos bastante a questão da composição da população brasileira, né? Sabemos que somos uma mistura, né, uma miscigenação entre os negros, entre os nativos indígenas e entre os colonizadores que aqui chegaram, tá? Então, nós vimos tudo isso, como isso repercutiu na questão da distribuição da população no território brasileiro, tá? Como nós sabemos que na área litorânea, até hoje, é aquela área mais populosa, né, mais povoada, isso tudo devido às características lá da colonização, tá? Por ser uma área mais comercial, entre outras características que privilegiam essa região, a região mais do litoral, tá? Então, hoje nós iremos dar continuidade a esse contexto. Então, aula de Geografia para o 7º ano A e o 7º ano B. O Brasil Rural. Professora Rosalida, tá? Então, nós iremos ver o quê? O Brasil com suas características rurais hoje, tá? Os produtos rurais, como se vive nesse meio, tá? Então, vamos lá. Então, de início, eu trouxe para vocês, semelhante ao que existe no livro de vocês, tá? Lembrando que a gente está trabalhando a partir de agora o livro 4, né? O livro 4. Damos início a esse contexto. Então, trouxe para vocês aqui um pequeno resumo do processo, tá? Do que acontece no meio rural até chegar ao meio urbano. Essa ligação existente entre esses dois espaços. Então, nós temos aqui, a primeira imagem, várias árvores, onde fala assim: tudo se inicia com a terra como recurso natural, a partir da qual é possível extrair riquezas e produzir alimentos, tá? Então, o ponto inicial, principal, né, primordial, é o quê? O meio rural, né, vamos dizer assim, a terra, o natural, tá? Então, o natural é aquele que a gente pode produzir, extrair os nossos produtos, os nossos alimentos, tá? Lembrando que tudo tem base no setor que é justamente o primário, que é aquele que vem, que é extraído, vamos dizer assim, da área mais rural, das colheitas, né? Isso? Dos cultivos. Então, tudo se inicia de lá. Então, eu trouxe para vocês aqui também uma carreta, né? Que ela representa o quê? O principal modo de transporte das cargas alimentícias é o rodoviário, tá? Responsável pela emissão de 100 milhões de toneladas de CO2 ao ano. Então, o principal meio de locomover toda essa produção que vem do meio rural é a partir de quê? Do transporte de cargas, principalmente carretas, caminhões, tá? Mas esse é um processo, infelizmente, que causa muito danos ao meio ambiente. No caso aqui, está sendo citado o CO2 que é emitido por esses transportes. Mas existem alguns outros problemas também, tá? Por exemplo, para chegar em algumas áreas, é preciso criar novas vias, rodovias, tá? Novas ruas. Então, para ser criadas essas vias, é necessário o quê? Que seja desmatada, geralmente uma área mais natural, ela seja desmatada para a construção dessa infraestrutura necessária para o transporte desses alimentos, desses produtos que vêm do meio rural, tá? E, por fim, aqui eu coloquei o trajeto para que o alimento chegue da produção ao prato e envolve relações múltiplas entre o meio urbano e o meio rural. Então, o que a gente consegue se alimentar, tem em nossos pratos, né? No nosso dia a dia, é uma relação, é resultante da relação entre o meio rural e o meio urbano.
tá? Então, os nossos produtos, a base dos nossos produtos que nós consumimos diariamente, eles vêm do meio rural, tá? E no decorrer de todo um transporte, de todo um translado, ele chega ao meio urbano, muitas vezes já transformado, né? Pode ser que esses produtos saiam do meio rural e passem, por exemplo, por uma indústria. E nessa indústria ela transforma esse alimento de outras formas, né? Por exemplo, o tomate. Ele é extraído no meio rural, ele vai para uma indústria. Lá ele é transformado, tá? Pode ser transformado em molho. E esse molho chega até a mesa no meio urbano, mas de uma forma já transformada, né? O tomate já foi transformado nas indústrias. Entre outros vários produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia, acontece todo esse processo. Então, as características da agropecuária brasileira. O Brasil destaca-se entre os países que lideram as exportações de produtos agropecuários. Com elevada produção do setor, o país é considerado um grande celeiro do mundo. Então, o nosso país, né, o país Brasil, ele tem um grande destaque no contexto de exportações de materiais, de produtos que vêm do meio rural, justamente os produtos agropecuários. Sabemos que essa atividade ela é mais presente no meio rural, porque nas cidades nós não temos tanto espaço para essa produção, não é isso? Por exemplo, se a gente chega no centro da cidade de Maceió, nós não iremos ter grandes espaços para uma grande produção de alimentos, de verduras, né? De grãos, entre outros meios que é feito no meio mais rural, tá? Então, nosso país, ele é considerado um celeiro. Por que um celeiro do mundo? Porque é justamente daqui que saem diversos grãos, por exemplo, para todo o mundo, tá? Então, nós exportamos muito, mandamos muito nossos produtos para fora. Então, trouxe para aqui alguns dados das exportações. Lembrando que todos esses dados estão presentes no livro de vocês e que vocês podem acompanhar também, tá? Então, na exportação da soja, nós temos o Brasil, tá? Esse dado é de 2018, então é bem recente. O Brasil tem 56% da produção da soja, tá? Depois vem os Estados Unidos, com 29%. Lembrando que o Brasil também exporta muita soja para os Estados Unidos. A Argentina, com 5%. O Paraguai, com 5%. O Canadá, com 4%. E o Uruguai, com 1% apenas, tá? Então, podemos ver que os Estados Unidos ele é um país bastante industrializado, mas que a sua agropecuária ela não é atrasada, ela é bem evoluída também. Inclusive, muitos meios das indústrias são utilizados na agropecuária lá nos Estados Unidos, né? Como maquinários bem evoluídos, alguns, vamos dizer, tratores mais evoluídos que fazem a colheita, fazem o plantio também. Então, toda essa evolução industrial, ela também vem sendo empregada no meio da agricultura, do agropecuário, né? Do agronegócio, ok? Então, trouxe também para aqui a vocês para mostrar uma área de plantação da soja. Essa área aqui é no Brasil, tá, gente? Mais na frente a gente vai ver as áreas que mais cultivam esse grão aqui no Brasil. Por isso que eu não vou falar mais agora. Mais na frente nós estudaremos melhor. Então, nós também somos um grande exportador de carne bovina congelada. Esse dado aqui já é de 2017, tá, gente? Então, o Brasil, ele exportava 19% do total mundial da carne bovina congelada. A Índia com 18%, tá? A Austrália com 16%, os Estados Unidos com 12%, a Nova Zelândia com 8% e os outros países 27%, tá? Então, o Brasil ele é um grande exportador, como eu falei para vocês, da carne bovina. Inclusive, tiveram alguns momentos de crise quando alguns países, por exemplo, europeus, não quiseram mais comprar as carnes brasileiras, tá? Então, teve alguns problemas aqui para a economia brasileira. Lembrando que a nossa economia,
ela é muito baseada na exportação, tá? Então, nós também temos a exportação do açúcar em 2017. O açúcar, por exemplo, ele é muito presente nessa área do nosso estado, né? Se a gente for se locomover entre as cidades, nós iremos ver muito o quê? O cultivo da cana-de-açúcar ainda. Apesar que antes eram bem mais, né? Hoje ela vem dando lugar a outros cultivos e também a questão de infraestruturas, né? Construção de casas, de condomínios e de rodovias, entre outras coisas. Então, o Brasil é responsável por 40% da exportação de açúcar. 7% é da Tailândia, 6% da Austrália, 5% da França, 3% da Índia e 39% dos outros países, tá? Então, o Brasil também é, né, nesse quesito, um grande exportador do açúcar, tá, gente? O agronegócio representa aproximadamente 23% do PIB brasileiro. O país apresenta grande parte da sua economia apoiada no setor primário. Então, o setor primário, tá, gente? É justamente aquele setor da economia em que tem a sua geração de lucro baseado em produtos que vêm do meio rural, de plantações, tá? Vamos dizer assim, do cultivo, da criação, do que é mais básico, tá? Então, a nossa economia ela é muito baseada no agronegócio, os produtos que vêm do setor primário, ok? Então, cerca de 23% da nossa economia. Um país, geralmente, aqueles que são mais desenvolvidos economicamente, o PIB deles estão mais relacionados à industrialização. E os países menos desenvolvidos vão ter a sua economia mais baseada na agricultura, na agropecuária, tá? Então, os principais produtos de exportação brasileira em 2017. Então, aqui eu trouxe para vocês os grupos, tá? De produtos que são mais exportados. No caso aí, fundado em 2017. Os produtos minerais têm 20% dessa exportação. Os produtos hortícolas, 17%. São justamente as hortaliças, as verduras, tá, gente? Os alimentos, no geral, responsável por 12%. O transporte, por 9,2%. Os metais, por 7,4%. Os produtos de origem animal, tá? 7,1%. E as máquinas, 6,8%. Provavelmente, num país desenvolvido, as máquinas elas vão ter um maior destaque, tá? Mas aqui o Brasil, como ainda é um país que está em desenvolvimento, o que se tem mais exportado é o quê? Os produtos minerais e alguns produtos alimentícios, ok? O setor primário na economia brasileira. Então, vamos ver a importância desse setor na economia do nosso país. O setor primário tem grande importância econômica no Brasil, que é o sexto país que mais exporta produtos agrícolas, atrás apenas de China, Índia, Indonésia, Paquistão e Nigéria. Segundo a Embrapa, em 2019, 7,8% do território brasileiro são ocupados por lavouras, tá, gente? Então, nós somos um país muito grande em extensão, como a gente já vem estudando isso há algum tempo, né? O território brasileiro ele é muito grande, muito vasto, tá? Então, esse setor primário tem muito destaque na questão da economia brasileira. Como vocês podem ver, o país é o sexto maior exportador de produtos que vem da área rural, né? Da agrícola, do agronegócio. Então, nós estamos no sexto lugar, ok? E a Embrapa, gente, outro fato importante, é um ramo da ciência que vai estudar justamente as características do meio rural brasileiro, tá? Ela vai apresentar dados sobre isso. Então, trouxe para aqui, também tem no livro de vocês, a questão dos hectares ocupados, né? Então, 0,01 hectares por habitante, tá? Por habitante, país com baixo aproveitamento agrícola, tá? 0,3 hectares
por habitante, são países com médio aproveitamento agrícola, 3 hectares por habitante. Países com alto aproveitamento agrícola, como Canadá, Austrália, Portugal, Espanha e Rússia, tá? Então, podemos ver o quê? Que aqueles países que têm menores hectares, vamos dizer, ocupados com o agronegócio, eles são países com baixo aproveitamento agrícola. Isso comparado ao número de habitantes, tá, gente? Então, aqui a questão do Canadá, da Austrália, eles têm 3 hectares ocupados com o agronegócio para cada habitante, tá? O Brasil, ele se engloba nos países com médio aproveitamento agrícola. Então, segundo os estudiosos e os dados, demonstram que o Brasil ainda tem uma maior capacidade de produção agrícola. Então, ainda tem áreas bastante propícias para esse negócio, mas que ainda não foram trabalhadas. Apesar de fornecer as bases para os demais setores produtivos, o setor primário tem grande fragilidade econômica, sendo os países com grande dependência do setor os mais suscetíveis às variações econômicas, tá? Então, está mostrando aí que aqueles países que têm sua economia mais baseada no agronegócio, que é o setor primário, justamente aquele relacionado aos produtos agrícolas, aquele que vem do meio rural, são os países que estão mais suscetíveis a variações econômicas, né? Pode sofrer gravemente com as crises, principalmente. Porque, por exemplo, eu exporto em grande quantidade aves, né? A carne de aves. Aí vai que o país que exporta, que traz, né? Que compra os nossos produtos, não queiram mais, né? Não queiram mais comprar. Então, o que é que vai acontecer com a economia aqui do Brasil? Ela vai ser altamente prejudicada, tá? Porque esses outros países não estarão comprando. Então, vai haver uma crise, né? Então, é muito vulnerável, principalmente os países que têm como base o setor primário, infelizmente. Então, eu trouxe aqui para vocês as principais fragilidades do setor primário, né? Então, nós temos a produção com baixo valor agregado, tá? Então, os produtos, eles são muito baratos, né? As produções, eles não têm um valor elevado. Por exemplo, se a gente for comparar as indústrias de carros, vamos dar um exemplo assim, comparado o valor de um carro aos produtos que vêm do setor primário, é uma diferença exorbitante. É facilmente atingido por crises financeiras, justamente pelo que eu falei no slide anterior, né, gente? Por ser produtos baratos, por ter uma grande dependência, né? Se eu não consigo exportar, eu vou ter uma crise financeira, infelizmente. Muitos produtos são perecíveis e precisam de comercialização rápida, né? São alimentos, gente. Então, sabemos que os alimentos, eles ficam logo, eles têm um tempo, né? De durabilidade. Com um tempo a mais, eles já não vão servir mais, tá? Então, eles são facilmente prejudicados, tá? Nós temos também uma rentabilidade que pode variar por motivos externos, né? Então, a renda, ela vai depender sempre do que vem de fora. Se eu vou ter quem comprar o meu produto. Se eu não tiver, eu vou sofrer também com questões econômicas e financeiras, tá? Então, todas essas 4 aqui são as principais fragilidades que encontra o setor primário. As commodities, tá? São mercadorias comercializadas em grande escala e com baixa transformação. Embora os produtos de agricultura e pecuária sejam considerados commodities, outras mercadorias fazem parte desse grupo, tá, gente? Então, são produtos, vamos dizer assim, nesse momento que a gente está trabalhando o agronegócio, né, o agrário, o rural, são produtos que são comercializados em grande quantidade, tá? E eles não sofrem tantas transformações. Vamos dizer uma commodity brasileira, a soja, né? A soja é um grão que ele não sofre tantas transformações e que eles são exportados da forma mais
mais rústica, mais de como foi retirado do meio rural. Ela não é tão transformada para ser exportada, tá? Então, ela é uma commodity brasileira. Produtos que vêm sempre da agricultura e da pecuária. No Brasil, as commodities são responsáveis por mais de 60% de toda a exportação do país. Desculpem, gente, aqui é país, viu? No entanto, no contexto regional, países como Bolívia, Equador, Venezuela, Peru, Chile e Argentina apresentam maior dependência das commodities em suas matrizes de exportação. Tá, gente? As commodities são responsáveis de 60% de toda a exportação. A gente mais na frente vai ver quais são as principais commodities que existem aqui no Brasil. Mas já sabemos que a soja é uma das principais, né? O Brasil ele tem um grande destaque mundial na exportação da soja, tá? Não só no regional, vamos dizer assim, não só na América, mas em todo o mundo. Os ciclos das culturas agrícolas, tá? Então, as culturas agrícolas sempre vão ser cultivadas a partir de ciclos, né? A produção agrícola depende em grande parte da espécie cultivada, uma vez que deve obedecer ao ciclo produtivo dessa espécie, até que ela possa ser colhida e comercializada, tá? Então, é um ciclo que vai desde o seu plantio até a sua colheita. Algumas espécies agrícolas precisam de mais tempo e outras menos, tá? Então, nós temos um número de meses entre o plantio e a colheita. No caso aqui, temos alguns produtos nesse gráfico, tá? Os produtos e o tempo estimado para todo o plantio e a colheita deles, né? Já observando assim, nós percebemos que o café ele tem um grande número, né? Um número de meses nesse processo, tá? Então, cerca de 60 meses no plantio e na colheita do café. Então, é muito tempo, né, gente? É muito tempo que o café ele passa por todo esse momento de plantar e de colher. Nós temos a laranja, que também é um tempo estimado elevado, né? Cerca de 36 meses, tá? A cana-de-açúcar, cerca de 11 a 12 meses, tá? Um ano. E a soja, cerca de 4,5, 5 meses, tá? Então, vocês podem ver que a soja é um produto em que seu plantio e sua colheita é mais rápida, tá? Comparado ao café. Lembrando que o café ele foi base na nossa economia lá na época dos colonos, né? Isso. Depois a cana-de-açúcar e mais recentemente o que tem mais destaque é a soja, tá? O tempo de produção da agricultura é muito variado. Muitas vezes a mesma espécie em diferentes condições climáticas, de solo ou com o uso determinado de insumos, apresenta diferentes tempos de colheita. Podemos dividir as culturas agrícolas em 3 categorias: as culturas perenes, as semiperenes e as anuais, tá? Então, como eu tenho falado para vocês, as produções, os produtos, eles variam muito de tempo entre o seu cultivo, entre seu plantio, entre seu cultivo, né? E a sua colheita. Uns vão precisar de mais tempo, outros de menos. Isso tudo é bastante condicionado principalmente pelo clima e pelo solo em que eles serão plantados e cultivados, tá? Existe também o uso de insumos para fazer com que esse processo seja mais rápido. Então, depende muito de tudo isso. E podemos dividir essas culturas em 3 categorias, que são que a gente vai estudar nos próximos slides. As culturas perenes são culturas que vivem mais de 3 anos, florescendo ou não todos os anos, das quais pode extrair uma ou mais colheitas anuais, sendo muitas vezes precisos vários anos para que se tornem produtivas. Um exemplo de uma cultura perene é o cultivo do café, tá? A cultura do café. Ó, existe mais de 3 anos, florescendo ou não todos os anos. Pode haver que num ano tenha uma colheita ou duas, e pode ser que ele demore mais para haver essa colheita. Depende tudo dos fatores, principalmente
climáticos do solo, fatores físicos, né, geográficos. Aí eu trouxe aqui para vocês a imagem do cafezal, tá, gente? Aqui é o cultivo do café. As culturas semiperenes são as que vivem mais de 2 anos e menos de 3, como a cana-de-açúcar, abacaxi, o mamão e a banana. Então, o plantio da cana-de-açúcar, tá? Elas são semiperenes. Elas vivem entre 2 anos e 3, tá? E nesse período pode haver várias colheitas. Eu trouxe para vocês aqui, ó, a imagem, né, de um canavial, mas que a gente já observa muito no nosso dia a dia. As culturas anuais são aquelas cujo período entre o plantio e a colheita ocorre no prazo de até um ano, tá? Então, tanto o cultivo como para colher vai durar apenas um ano. E as produções de soja, arroz, feijão, milho e flores são alguns exemplos de cultivos permanentes. A produção agrícola dos nativos indígenas. Sabemos que os nativos indígenas, eles tinham grande respeito pelo meio natural, tá? Então, eles faziam essa questão da agricultura de uma forma bem em consonância com a natureza, né? Eles não prejudicavam tanto a natureza, não desmatavam tanto, tá? Como se é observado hoje, infelizmente, muitas áreas naturais são desmatadas, né? Existem muitas queimadas para esses locais se adequarem à agropecuária. Então, entre os principais cultivos realizados pelas nações indígenas estão os plantios da mandioca, do amendoim, do tabaco, da batata doce e do milho. Além desses cultivos, indígenas colhem frutas e sementes das florestas e praticam o extrativismo da madeira, viu gente aqui? E da palha, utilizadas em suas construções. Como eu falei para vocês, não existe um grande impacto na natureza, tá? E geralmente esses cultivos, eles são realizados com o intuito de abastecer a sua própria família, tá? São alimentos que vão ser consumidos pelos familiares. Não vão ser aqueles alimentos que serão produzidos em grande escala para ser comercializado, exportado. Não, né? São em menores escalas. O calendário agrícola dos nativos, dos indígenas, né? As comunidades indígenas, em seus sistemas de plantio, têm uma estrutura temporal, com a utilização de um calendário agrícola, com base em referências astronômicas. Os indígenas sabem o momento de plantar determinados vegetais. Então, a partir do que eles observam dos astros, por exemplo, hoje é a lua cheia, então hoje vamos plantar tal produto, porque é melhor nessa época de plantar. Hoje é a lua nova, então vamos plantar outro produto, tá? Então eles têm muito essa ligação com as referências astronômicas, com os astros. Eles têm como base esse momento, tá? Para cultivar um alimento ou um produto naquele momento ou não. A seleção de áreas para cultivo, né? A partir do conhecimento desses povos, possibilita a identificação de diversos aspectos relacionados ao solo. Então, eles vão observar o solo e ver em qual local é melhor de se plantar tal produto, tá? Então, cada área vai ter o seu produto plantado. Ou alguma área vai ficar sem plantar porque aquele solo, para eles, é pobre, tá? Não vai ser possível cultivar alimentos ali. O manejo de culturas, né? Estabelece uma rotatividade de culturas para a recuperação do solo, evitando seu esgotamento e promovendo a alternância de plantios. Então, existe muito o quê? A alternância. Um período eu vou plantar o feijão, no outro período eu já vou plantar o milho, no outro período eu vou plantar o amendoim, tá? E eles permitem com isso que exista uma recuperação do solo, tá? Um melhoramento desse solo, para que ele não esgote os seus nutrientes. Eles têm muito essa preocupação, né? Eles têm a prática de uma queimada
mas essa queimada ela não afeta negativamente em grande escala o solo, tá? Nós temos aqui a imagem dessa queimada. Ó, como eu falei para vocês, ela não é em grande escala. É só na parcela justamente onde eles querem fazer o cultivo, tá? Só na parte do solo onde eles vão fazer esse cultivo. Não é realizado de uma forma exagerada, como a gente vê geralmente nas queimadas, nas grandes queimadas, tá? A cana-de-açúcar, o café, a soja e a sua importância na economia brasileira. A importância da produção agrícola brasileira tem origem na economia do início de sua ocupação pelos europeus, havendo uma relação histórica entre a formação e o desenvolvimento do território nacional e essas atividades, tá? Então, esses três produtos, ele têm uma grande importância econômica para o nosso país, para o Brasil. Inclusive, a cana-de-açúcar, ela tem um grande destaque na economia do nosso estado, né? Do estado de Alagoas. Nós temos diversas plantações, várias usinas que transformam esse produto, tá? Em açúcar e os seus derivados, outros produtos também. Nós temos também o etanol, né, gente, muito utilizado hoje. Tudo decorrente, tudo derivado da cana-de-açúcar. Eu trouxe aqui para vocês um mapa, tá? Mostrando a ocupação das terras pelas atividades agropecuárias aqui no Brasil, tá? Ele não está um dado tão recente, mas essa ocupação continua semelhante, tá? Podemos ver que na região centro-oeste e na região sul e na região sudeste são as áreas, vamos dizer assim, o centro-sul, são as áreas com maior ocupação de terras pelas atividades agropecuárias. Mas aqui no Nordeste nós também temos muito aqui no litoral, ó, que é justamente nesse local onde é cultivado muita cana-de-açúcar, tá? Na região norte a gente já não observa tanto a questão da agropecuária, tá? Mas existe sim, mas não tanto como nessas outras regiões do centro-sul. A cana-de-açúcar tem origem nas regiões tropicais do sul e sudeste asiático, tá, gente? A cana-de-açúcar é de origem asiática, isso é muito importante vocês saberem, do sul e do sudeste asiático. Os árabes fizeram surgir o açúcar, tá? Então, eles, é como se, vamos dizer assim, eles cozinhassem o sumo da cana-de-açúcar, aí surgiu, né? Eles entenderam, né? Chegaram ao resultado do açúcar. Então, foram os árabes que descobriram o açúcar, tá? No Brasil, foi introduzido em 1532 na capitania de São Vicente. Essa capitania hoje é em São Paulo, tá, gente? É muito importante isso também. Martim Afonso foi a pessoa que trouxe para o Brasil, tá? Que introduziu no Brasil o café não, a cana-de-açúcar, tá? O ciclo econômico desenvolveu-se entre o século XVI e o século XVIII. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, o ciclo econômico chegou ao fim, tá? Então, quando a gente fala que o ciclo econômico chegou ao fim, não quer dizer que a cana-de-açúcar não é mais cultivada no Brasil. Ela é sim, porém, nesse momento ela deu lugar, tá? À mineração. Mas a cana-de-açúcar continua até a atualidade, sendo de grande importância para a economia brasileira. A distribuição das plantações ocorre em períodos diferentes, nas regiões Norte e Nordeste e na região Centro-Sul. Então, por exemplo, na região Norte-Nordeste, o cultivo dessas plantações de cana-de-açúcar geralmente está centralizado entre os meses de abril e novembro. Já na região Centro-Sul, vai de novembro a abril. Então, existe um ciclo, né? Onde cada região tem o seu período para plantio e a colheita desse produto. Inclusive, muitas pessoas, eles trabalham aqui no Nordeste e quando acaba esse período, né?
Eles vão para a região centro-sul em busca de empregos também na mesma área do cultivo e da colheita da cana-de-açúcar. A produção da cana movimenta o setor econômico com a mão de obra sazonal. O que é mão de obra sazonal? Por período, justamente por conta do que eu expliquei antes, né? Por períodos. No Nordeste, geralmente as pessoas trabalham nesse ramo durante o mês de abril e novembro em maior quantidade. Tá? Não quer dizer que o resto do ano não vai precisar de mão de obra, vai sim. Mas nesse período é aquele que vai necessitar mais. Outro setor ligado é o de transporte. Tá? Então, o setor do transporte, ele está totalmente ligado à questão da cana-de-açúcar, né? Da produção da cana-de-açúcar. A cultura do café. O café é obtido a partir da torragem da planta do cafeeiro, planta arbustiva originária da África, mais especificamente da área que hoje é a Etiópia, sendo levada a bebida pelos árabes no século XV, tá, gente? Então, o café, ele tem de origem a África, tá? Mais especificamente onde é a Etiópia. E os árabes foram aqueles que transformaram o grão em bebida, tá? Como a gente utiliza tanto diariamente, né? Tem algumas pessoas que não gostam e outras gostam bastante do café, a bebida. Isso tudo foi originário no século XV, a bebida café. Então, tem um porte arbustivo, é uma planta frágil, grande sensibilidade às baixas temperaturas, tá? Então, são árvores de médio porte, tá? Não são grandes, gente, são médias. Ela é bastante frágil e elas se adequam a mais um clima, vamos dizer assim, quente, né? Mas aqueles com clima mais frio não vai se adequar, não. O plantio da cana-de-açúcar não, do café, tá? Ele não se adaptou no território europeu justamente por ser um continente com temperaturas mais frias. Ele foi trazido ao Brasil a partir da Guiana Francesa, tá? Sabemos que é um país aqui da América, então ele foi trazido até aqui a partir da Guiana Francesa. Se adaptou melhor no Brasil, em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Então foram nesses 3 países em que o cultivo do café foi mais presente aqui no Brasil. Eu trouxe aqui para vocês, ó, a imagem das plantas, né, das plantações do café. Podemos ver que ela é de médio porte, ela não tem uma grande altura, né? Então, a produção de soja brasileira. A soja é um grão obtido da vagem de uma formação vegetal de pequeno porte, originária do leste asiático. Há registro de seu uso para alimentação humana há cerca de 5.000 anos, tá? Então, a soja, ela há 5.000 anos já servia como alimento para o ser humano, ok? E também ela é de origem do leste asiático, como a cana-de-açúcar. Ela foi introduzida no Brasil no final do século XIX para a alimentação dos rebanhos, tá? Então, de início, ela não era servida como alimentos do ser humano, mas sim para alimentar os rebanhos. Em 1940, os principais produtos passaram a ser o grão e o farelo. Sabemos que a soja tem diversas formas, né? Ela é utilizada em diversos produtos. Mas os principais produtos aqui no Brasil é o grão e o farelo. Em 2017, o Brasil passou a ser o segundo maior produtor mundial desse grão, tá? O seu cultivo necessita de bastante água, inclusive isso vai ser decisivo na questão da qualidade do grão. Tem um período em que a soja ela vai necessitar de uma maior quantidade de água em seu cultivo. Então, é muito importante essa questão da água. São necessárias temperaturas entre 20 graus Celsius e 30 graus Celsius, por isso que ela se adequou tanto ao nosso Brasil, né? Lembrando que a temperatura média está entre
justamente entre 20 e 30, e a produção no Brasil é exportada. Tem como destinos a produção do farelo e a produção do óleo, tá? Então, a nossa produção da soja, ela é mais destinada para o farelo e para a produção do óleo, o óleo de soja, tá? E são justamente esses produtos que são mais exportados. Então, eu trouxe aqui para vocês um mapa mostrando as áreas onde se mais cultivam a soja, tá? Então, tem até os nomes das áreas. Se a gente observar, vai ter uma grande produção na região centro-oeste e na região sul, tá? Mas também na região sudeste. Mas o forte mesmo é nessa área aqui, na região centro-oeste. Aí tem os nomes de Sorriso, Querência, Formosa do Rio Preto, Nova Ubiratã, São Desidério, Nova Mutum, Sapezal, Diamantino, Campo Novo dos Passeres e Jataí, tá? Então, são as áreas onde vai ter mais o cultivo da soja. Então, nossa aula, a videoaula termina por aqui, tá, gente? Então, tentei trazer para vocês o resumo da questão dos produtos agrícolas que tem maior destaque aqui no nosso território brasileiro, tá? E nós iremos responder as questões das atividades e tentar a resolução das dúvidas no momento ao vivo, tá? Na nossa próxima aula. Então, que todos tenham uma ótima aula e eu aguardo todos vocês logo mais.